A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 20. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, versos 1 a 7. Segundo Reis, capítulo 20, versos 1 a 7. Estou utilizando a revista e atualizada, tá? Diz assim o nosso texto: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma doença, de uma enfermidade mortal. Veio a ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e que fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti, a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figo. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Todos digam amém. Amém. Feche teus olhos. Mais uma vez nós nos apresentamos diante de ti em oração, porquanto tu és o único Deus vivo e verdadeiro. Tu és o nosso Pai, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso resgatador. E nós diante de ti nos humilhamos e suplicamos que através do teu Espírito Santo, que foi amplamente derramado em nossos corações, dá-nos a capacidade de ouvirmos e entendermos a tua voz através da exposição das Sagradas Escrituras. Te pedimos em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor curou a Ezequias, a seu servo, cura-nos nesta noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. Um rei, uma doença mortal, um profeta de Deus, e toda esta questão se resolveu através da instrumentalidade de algo tão simples. O profeta disse: tragam um pouco de pasta de figo, coloquem sobre a úlcera, e assim o Senhor salvou a vida do seu servo. Assim o Senhor curou a Ezequias, rei de Judá. Certamente, dentre as pessoas que aqui estão, existem coisas sérias a serem resolvidas, talvez até nos próximos dias. Situações limites, tal como essa que o texto acaba de nos informar. A causa era grave, a situação era muito séria, dramática. E talvez você tenha vindo a este lugar na expectativa de que Deus te falasse algo assim muito inovador, especial, talvez até complicado de se entender. Mas da parte do Senhor, a primeira coisa que eu falo a você é que a resposta que você precisa é muito mais simples. E apenas nos valendo de um recurso didático, coloque a mão no seu coração. Deus quer curar o teu coração. Deus vai passar um pouco de pasta de figo no teu coração. Apenas para reforçar isso, fala para a pessoa do teu. Talvez o que você precise é apenas de um pouco de pasta de figo. Fala isso para a pessoa. Mas a minha situação é séria.
A minha situação é séria, Isaías. Vamos falar sério, Isaías. Traga um pouco de pasta de figo. O nosso Deus sabe como lidar com as situações complicadas que nós, por vezes, hospedamos no nosso coração. O Senhor hoje quer nos curar. E esta cura do Senhor é endereçada a alguns corações que sim estão adoentados, estão enfermos. E o Senhor, através de uma mensagem simples como essa, que você passa a ouvir, essa mensagem é como pasta de figo ao seu coração, mas tenha certeza, o que ocorreu com Ezequias vai acontecer com você também nesta noite. Esse texto aí nos oferece a oportunidade de traçarmos um paralelo entre a cura física operada por Deus em Ezequias, rei de Judá, com a cura espiritual que você e eu, por vezes, precisamos alcançar do Senhor. Às vezes o nosso coração está adoentado, precisa ser tratado, e louvado seja o nome do Senhor, Ele está aqui, Ele é o Senhor que nos sara. Ele vai passar pasta de figo nos nossos corações. Mas veja como aconteceu a cura de Ezequias e como é que Deus pode operar cura espiritual em nossos corações. Porque a enfermidade da qual nós queremos tratar nesta noite é uma enfermidade da alma, é a enfermidade do espírito, é a enfermidade do coração. Sim, por vezes você e eu precisamos ser tratados por Deus, precisamos alcançar graça para sermos restituídos à plena saúde espiritual. E enquanto eu orava e pedia ao Senhor, me encaminha num texto e abre esse texto e me dá certeza de que ao subir do púlpito e abrir a minha boca, o Senhor está transmitindo algo ao teu povo. E orei rapidinho porque estava muito frio de madrugada, mas o Senhor foi misericordioso e Ele rapidamente falou, é isso aí, peguei, amém. Eu tenho certeza que é exatamente isso que Deus quer falar contigo nesta noite. Mas como é que se processa esta cura de um coração, de um cristão que está enfermo, que está adoentado? Em primeiro lugar, um cristão sarado, ele não recusa o remédio que Deus oferece. Lembra do seu filho, da sua filha quando pequeno? Talvez eles te davam algum trabalho para tomar o remédio, que o remédio era amargo. O remédio às vezes era até através de uma injeção, e a criança chorava e não entendia o porquê. O pai e a mãe o segurava para que outra pessoa a machucasse, a ferisse. A criança não entendia que era para o seu bem. O seu pai e a sua mãe o queria ver sarado, o queria ver curado. Então se segura na cadeira aí. Talvez seja amargo, talvez você vá sentir alguma picadinha, mas é para o teu bem, é para o meu bem. Em primeiro lugar, o cristão sarado é aquele que não recusa o remédio. Isaías, o profeta do Senhor, mantendo-se fiel a sua vocação de portador de uma palavra de Deus aos homens, se pôs diante do rei de Judá e proferiu uma mensagem amarga, dura de engolir,
Talvez, eu imagino, o texto não me dá subsídio para chegar a esta conclusão, mas por experiência própria, nós podemos sim imaginar o profeta se encaminhando ao palácio com esta mensagem amarga. Ele vai visitar um doente, e a palavra não é de cura, a palavra é: deste leito você não levanta, trata-se de uma enfermidade mortal, põe em ordem a tua casa, porque você irá morrer. E à medida que Isaías se aproxima do palácio, talvez ele tenha tido a tentação que por vezes os pregadores passam. Todo pregador que recebe de Deus uma mensagem meio amarga, tem a tentação de melhorá-la um pouquinho. Eu fui tentado por Deus. Eu fui tentado pelo meu coração, mas convencido por Deus de que o melhor remédio é falar o que Deus manda. Não dá para melhorar a mensagem, não dá para torná-la mais palatável. E ele se encaminha ao palácio, e o rei Ezequias recebe aquele homem de Deus, certamente nutrindo no coração: este tem da parte do Senhor boas notícias para mim. Mas o que aquele profeta profere faz com que o coração de Ezequias certamente se sinta contrariado. A palavra de Deus para, por fim, nos afastar da cova, por vezes contraria o nosso coração num primeiro momento. Sinta-se feliz de, por vezes, ser contrariado pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem como finalidade nos curar. O melhor remédio é dizer o que Deus diz. Afinal de contas, o profeta não é médico. Ele não tem o diagnóstico. Não, eu não tenho o diagnóstico do teu coração. Deus é quem tem. Não, eu não sou um médico. Eu não posso curar o teu coração. É o Senhor quem te cura. E portanto, confiando no diagnóstico do Senhor e no remédio que Ele prescreve e na dosagem que Ele indica, eu, na condição de mero enfermeiro, simplesmente vou aplicar o remédio. Se você quiser ser curado, se você quiser ser sarado, não recuse o remédio. Pois o remédio pode sim ser amargo, mas se foi o Senhor quem o prescreveu, não o recuse. Nele há cura. Nele há cura. Mas, em segundo lugar, o cristão sarado, ele depende de Deus. A mensagem de Isaías fez com que o rei entendesse a gravidade da sua situação. Põe a tua casa em ordem, porque você morrerá. É tão grave assim, Isaías? Sim, é uma situação limite, é uma enfermidade para a morte. E o rei então, advertido, tendo seu entendimento aclarado por aquela mensagem do Senhor, pôde então perceber que a sua situação de fato era séria. Ele estava encurralado, ele estava emparedado. A mensagem de Deus por vezes vem e nos espreme contra a parede. Não havia na perspectiva humana cura para a doença de Ezequias. A mensagem de Isaías foi dura, mas aquela mensagem não tinha como objetivo levar Ezequias à cova, mas aproximá-lo da parede.
Às vezes a palavra vem, e ela vem com uma tal veemência que nós nos sentimos apertados por Deus contra a parede. E num primeiro momento nós não entendemos o porquê Deus está, através da sua palavra e através de circunstâncias, nos levando para mais próximo da parede. A percepção de que nós estamos desprovidos de alternativas, de amparo e de qualquer recurso nesta terra. É exatamente isso que nos faz olhar para Deus e dizer: Deus, se o Senhor não fizer nada, é o fim da linha para mim. Tu és o meu único amparo, Tu és a minha única alternativa. Eu não tenho nesta terra nenhum recurso. Como Ezequias, eu passo a depender inteiramente de Ti. Ezequias se sentiu emparedado por Deus, e ali junto à parede ele se põe a orar e a chorar muitíssimo. Ele simplesmente extrai do seu coração, através dos seus lábios, uma oração que de fato e de verdade expressa a sua total e mais absoluta dependência de Deus. Senhor, eu corri para os médicos, eles nada puderam fazer. Os advogados nada podem fazer, os psicólogos nada podem fazer, nenhuma autoridade nesta terra pode me socorrer. Deus, não há na terra para mim amparo, não há para mim alternativa, não há para mim nenhum recurso. Tu és o único que me pode salvar. Todos nós fazemos orações, mas ao mesmo tempo nós temos sempre uma carta na manga. É ou não é verdade? Se o milagre não acontecer, quem sabe eu, através daquele contato, este ou aquele caminho, consigo alcançar o que o meu coração deseja. Meu irmão, minha irmã, por vezes Deus nos guia, e o caminho para o qual Deus nos leva, nos faz chegar à parede, chegar de frente do mar vermelho, e enxergar que logo atrás vem Faraó com os seus exércitos. Então Deus, eu dependo do Senhor de verdade. Deus, para nos sarar, nos envia uma mensagem às vezes tal como essa de Isaías. Ezequias tinha a expectativa de ouvir palavras de consolo, e de saúde, e de livramento, e de uma operação de milagre, mas ele ouve: olha, para o teu caso não tem solução. Mas entenda, ao mesmo tempo que a palavra de Deus te empurra contra a parede, ela te afasta da cova. E se você está confinado por Deus, pressionado por Deus contra a parede, se renda. Passe a verdadeiramente depender de Deus. A partir de agora, eu sou teu, reina sobre mim, faz tua vontade. Eu me entrego. Mas em terceiro lugar, um cristão sarado é aquele que sempre busca o abraço do Senhor. Veja o que fez o profeta Isaías: vem, fala de morte ao enfermo, e depois não empresta o ombro a Ezequias, para que ele pudesse então chorar.
Isaías não acolhe a Ezequias, rei de Judá, com um abraço. O profeta vem, fala e se retira. Restou ao rei de Judá buscar consolo no abraço de Deus. O profeta que deseja ser popular sempre vai falar conforme a expectativa do coração dos ouvintes. Afinal de contas, ele quer atrair as pessoas para si. Mas um autêntico profeta de Deus fala estritamente aquilo que Deus colocou na sua boca. Ele não busca pessoas para si. Ele empurra as pessoas para os braços do Senhor. E Isaías foi, pregou a palavra e se retirou. Quem prega e quem ouve a palavra, quem ministra e quem é ministrado, precisa entender que a obra é do Senhor, o Espírito Santo. Eu preciso pregar a palavra e dar tempo e espaço para que o Senhor, o Espírito Santo, aplique esta palavra nos corações. Ao passo que você, que agora está sendo ministrado pela palavra de Deus, não deve estranhar esse tipo de comportamento. Veio, me deu uma palavra meio atravessada e nem me consolou. Não, corre para os braços do Senhor. Corre para o abraço de Deus. Ezequias precisava estar a sós com Deus, ele precisava considerar, à luz da palavra que lhe foi ministrada, qual era a sua situação, buscar consolação em Deus e simplesmente falar com o Senhor. Você não precisa de um adulador. Você não precisa de tapinha nas costas. Palavras de lisonja são ataduras sujas que só fazem agravar a tua doença. Hoje, entre aspas, no mercado da fé, existem mestres que as pessoas elegem para falar segundo as concupiscências do seu coração. É como diz aquela famosa canção popular: me engana, que eu gosto. Incline os seus ouvidos, preste atenção na palavra dos profetas de Deus. Os aduladores buscam gente para junto de si. Profeta de Deus diz: olha, vai para o abraço de Deus. Só Ele pode te curar. Só Ele pode tocar o seu coração e fazê-lo restaurar. Você precisa meditar nas verdades bíblicas que te foram ministradas, e se aplicar em oração e permanecer em comunhão com os autênticos servos de Deus. Fuja dos aduladores, eles não têm compromisso com a tua saúde. Isaías estava comprometido com a saúde de Ezequias. Por isso ele foi, pregou e se retirou. Você já tem a palavra, agora é obra do Espírito Santo. Não, você não precisa de lisonjas, você não precisa de tapinha nas costas, você não precisa de adulação. O que você precisa é do abraço de Deus. Você precisa do abraço de Deus.
Então ouça a palavra, aplique-a no seu coração. Não estranhe o fato das pessoas não te adularem. É preciso que você esteja como Ezequias, a sós com Deus, pensando na palavra. É preciso sim ter esse tempo e esse espaço entre você e Deus a sós, para que por fim você possa encontrar a verdadeira consolação no abraço de Deus. Busque o abraço de Deus na igreja. Busque o abraço de Deus entre os verdadeiros irmãos. Mas em quarto lugar, o cristão sarado, ele leva as suas mágoas a Deus. Após ouvir o profeta, Ezequias voltou-se para a parede, chorou muitíssimo e falou com Deus. Ele bem poderia ter chamado imediatamente após a retirada do profeta, ele poderia ter chamado imediatamente os seus conselheiros, os seus serventes pessoais, para ali choramingar e falar: ninguém me ama, ninguém me gosta, ninguém me quer. Eu esperava uma palavra de consolação, olha do jeito que eu estou todo doente. E vem este homem de Deus e diz: vai morrer, e não vai viver, depois vai embora. Ninguém faz dó. Ezequias poderia ter choramingado diante dos seus serviçais, mas em lugar disso, ele se voltou para a parede e chorou muitíssimo na presença de Deus. Nós estamos falando de pasta de figo nos nossos corações, amém? Amém. Os nossos corações precisam ser sarados. Ezequias foi contrariado pelo profeta. Mas em lugar de contaminar as pessoas que estavam à sua volta com a peste da murmuração, ele se isolou, se pôs a só com Deus, voltou seu rosto para a parede. Ele não choramingou, ele chorou na presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, choramingar, murmurar, contaminar a outros com a doença que nós trazemos no coração, é sintoma de que o que está atuando em nossa vida é uma doença mortal. Pare de choramingar. Depois eu vou sair correndo, né? Pare de choramingar. A murmuração, a vitimização é uma doença contagiosa, é uma praga, é uma pestilência que se alastra. É sintoma de alguém que de fato e de verdade está doente. Em lugar de choramingar, faça como os judeus dos dias atuais fazem, né? Lá no Muro das Lamentações, leve as tuas mágoas a Deus. Leve as tuas mágoas a Deus. E aí, você viu o culto hoje? Foi uma bênção. Acabou ali. Você viu aquele... aparece de vez em nunca na igreja, vai lá e deu uma pedrada na igreja? Foi uma bênção. Me defende no final do culto. Cuidado, a insatisfação e a murmuração são doenças contagiosas. Seja um crente sarado, não passe tuas mágoas adiante.
leve-as a Deus. Leve-as a Deus. Mas em quinto e último lugar, e quando o pregador fala último lugar, né? Quinto e último lugar, graças a Deus está acabando, né? Um cristão sarado, ele mantém o coração aberto. Mantém o coração aberto, ele não o fecha. Isaías ainda estava na parte central da cidade, veio mais uma vez a palavra do Senhor a ele: volta, volta, e entrega a nova mensagem a meu servo. E quando aquele profeta que havia acabado de contrariar o rei, se pôs novamente à porta, ele a encontrou aberta. O recinto real estava aberto para aquele profeta que há pouco havia contrariado o coração de Ezequias. Por vezes o motivo da nossa doença é simplesmente esse: me contrariou, fecha o coração, a partir de agora eu não ouço mais, a partir de agora eu não tenho ouvidos a este homem de Deus, a esta mulher de Deus. Jerusalém, Jerusalém, foi o lamento de Jesus. A cidade a que ele tanto amou. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu quis abrigar vocês debaixo da minha asa, como a galinha faz com seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que da parte de Deus lhes são enviados. Quantas vezes eu quis, mais uma vez, Deus está vindo ao seu coração. Abre o coração. Abre o coração para a palavra que te contraria. Abra o coração. Permita que Deus te sare. Permita que Deus te cure. Permita que Deus te coloque em pé. Quanto tempo faz que você não chora na presença de Deus? Tua vida espiritual talvez esteja tão seca quanto os teus olhos. Há quanto tempo você não derrama lágrimas na presença do Senhor? Entenda, o problema não é o lugar, o problema se instalou no teu coração. É aí que Deus precisa agir. É aí que a pasta de figo precisa ser aplicada. Isaías veio, contrariou o rei e se retirou. O rei volta o seu rosto para a parede e ele chora na presença de Deus muitíssimo, e ele diz: Deus, faz algo por mim, por favor, tem misericórdia de mim. Olha, esta doença vai me levar à morte, intervém. E a intervenção de Deus vem através de quem? Do profeta que havia contrariado o coração de Ezequias. Você está clamando, está buscando? Deus vai usar aquele que você não gosta para ser instrumento de Deus. Deus vai te judiar. E no final você vai dizer: louvado seja o nome do meu Senhor. Agora eu entendo que aquela palavra que parecia me espremer contra a parede era a palavra que me afastava da cova. Que na verdade eu, em lugar de choramingar e de me vitimizar, eu precisava era me isolar e dizer: Deus, só o Senhor vai ver as minhas lágrimas. É o
teu abraço que eu preciso, e é o teu abraço que eu agora busco. Louvado seja Deus. Não dá vontade de ser crente, irmãos? Não dá vontade de ser crente? Ser crente mesmo, lembra lá daquele tempo que você era crente, que você chorava na presença de Deus, que a palavra vinha, te apertava contra a parede e você dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E você louvava a Deus pelo fato de levantar a este e aquele para te advertir, para te admoestar, para te repreender. Sinceras são as feridas feitas por aquele que amam. Você é pai, você é mãe, você nunca disse não para o seu filho, nunca impôs limites, nunca disciplinou, nunca corrigiu, nunca fez para ele, para ela, nunca fez? Você não ama o seu filho, você não ama a sua filha, porque o Senhor repreende e castiga a quem Ele ama, a quem Ele recebe por seu. Eu não sei você, mas eu não posso pisar um pouquinho aqui, o Senhor já vem forte na minha orelha, Ele puxa forte na minha orelha. Senhor, mas por que o Senhor puxa? O Senhor é tão rigoroso comigo. E tem um pessoal que vive de um jeito assim bem estranho, e o Senhor não faz nada. Aí vem o Senhor, por intermédio da sua palavra, e diz assim: eu repreendo os meus filhos. Quem não é meu filho, eu não repreendo. Está entendendo por que Deus te aperta contra a parede? É porque Ele é teu Pai, e o teu Pai te ama. É que teu Pai está te segurando na cadeira aí para eu te dar uma injeção. Eu sou malvado. Segunda vez, vem o profeta e se põe à porta do recinto real, e louvado seja Deus, a porta está aberta para o profeta, e ele entra, ele diz: olha, o Senhor viu as tuas lágrimas, ouviu tua oração, Ele vai te sarar, e Ele vai acrescentar aquilo que estava findado, os teus dias de vida, te acrescentará 15 anos, Ele vai te livrar da mão do rei da Síria, vai proteger a ti e a tua cidade, Deus vai fazer bem a você. Oh, finalmente esse homem falou alguma coisa que alegrou o meu coração. Irmão, irmã, abre essa porta. Abre essa porta. Porque é este para quem o teu coração está fechado que Deus vai usar. E a tua vitória será grande. E o teu testemunho vai repercutir tal como o do rei de Judá. Louvado seja o nome do Senhor. Não feche o coração para quem Deus enviou a você. Você não precisa de outro profeta. Você precisa assumir uma nova postura. Parar de choramingar e chorar. Assuma uma nova postura diante de Deus. Olha, se você for para casa hoje, procurar uma parede ali, bem discreta, afastada das demais pessoas, e você: Senhor, foi para mim, aquilo ali, olha, o meu coração está azedo, está doente, Senhor, aplica a pasta de figo no meu coração. Aí o Senhor vai te dar uma lágrima. Chore esta lágrima na presença de Deus.
talvez, daqui a uns 2, 3 meses, quando eu voltar aqui, eu trago uma palavra de bênção. Mas por hoje é o que Deus tem para a gente. Não feche o seu coração para quem Deus enviou. Você não precisa de outro profeta. Isaías de novo me contrariou. Não tem outro aí? A porta está fechada para esse. Qualquer um menos esse. É esse que Deus vai usar. Você precisa de uma nova postura, não de um outro profeta. O mesmo ministro que te contrariou, ao expor a Bíblia, ao expor o que a Bíblia diz, pode ser o portador da resposta que você tanto precisa e deseja. Não mude de profeta ou de igreja, mude de postura diante de Deus. Mantenha o coração aberto. Mantenha o coração aberto. Mas falou que era pasta de figo, parece mais pasta de, sei lá, pimenta, né? Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Certo dia um rapaz veio ao encontro de Jesus, muito interessado por questões de vida eterna. Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Conhece os mandamentos? Citou-os. Senhor, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Falta-te uma coisa: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres, vem e segue-me, terás um tesouro no céu. Mas aquele rapaz, contrariado com aquela palavra, se retirou, entristecido. Não se retire. Não se sinta contrariado. Diga: Senhor, se é isso que o Senhor quer, é isso que o Senhor vai ter. Feche ainda os teus olhos.